Fala galera, Vitor Carvalho com mais um vídeo para vocês. E como eu costumo dizer, hoje não é qualquer vídeo, esse daqui é um curso de pintura digital express. A gente está criando esse conteúdo para ajudar você e preparar você para um conteúdo mais à frente que a gente vai trazer, que é a nossa intensivão de pintura digital. Eu não sei em que época do ano você está vendo isso, porque isso aqui vai ficar aberto para sempre dentro do nosso canal, que é uma forma de incentivar as pessoas a continuarem fazendo artes digitais e terem um conhecimento um pouquinho mais profundo, tá? É claro, como está escrito aqui embaixo, lá, um negocinho rosa ali, está escrito Curso de Pintura Digital Express. Não dá para você fazer num curso Express, né, coisas muito densas, né? E por isso a gente vai trazer também um conteúdo lá dentro no nosso intensivão de pintura digital. Só que esse intensivão só vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de fevereiro de 2021. Então, se você estiver vendo isso em 2030, né, que esperamos que o YouTube funcione até lá, você vai estar vendo um conteúdo, não deixa de estar atualizado, porque é conteúdo atual, e eu acredito que essas técnicas vão perdurar durante algum tempo, porque são técnicas já usadas para outras vertentes, não apenas para pintura digital, então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vocês estão vendo agora na tela, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a interface do programa que a gente está utilizando. Para quem não sabe, é o Photoshop, é a última versão do Photoshop, quando você faz a aquisição dele ou quando você está testando ele pela Adobe, é a última versão dele, então é o que vocês estão vendo aqui. Minha câmerazinha, né, tá vendo? Ela tá em cima de uma das interfaces, que é a interface aqui dos swatches, acho que é assim que fala em inglês. Daí tem outras coisas, tá tudo em inglês aqui, mas eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da experiência também em português. Mas meu conselho é que vocês comecem a utilizar também os softwares em inglês, porque você vai ter muito mais conteúdo para estudar, tá? E é claro, se você quiser trabalhar com pintura digital, o mercado lá fora é ainda mais forte. Então é sempre legal a gente estar treinando o inglês também. Não é que a gente, né, fala português, que a gente não pode falar outras línguas, tá? Tenha a cabeça aberta aí para isso. Então, tem muita função, tem muita ferramenta do Photoshop. Eu vou falar algumas dessas ferramentas para vocês, porque algumas ferramentas você vai usar muito e algumas ferramentas você não vai usar tanto assim, tá? Então, é importante que vocês saibam que aqui é um Express e que vai ter muita ferramenta que eu vou falando conforme eu for usando, e aqui eu só quero apresentar algumas ferramentas que vão te ajudar no modo geral, tá? Primeira coisa, tá? É o abrir um novo arquivo, né? File, né? Arquivo, daí você vai em New ou Novo, certo? Vai aparecer essa outra caixa aqui, né? Eu estou em cima de uma delas, vamos por aqui pro lado. Aqui, vocês estão vendo aqui algumas funções, esses daqui são os recentes, são os tipos de arquivo que eu geralmente abro aqui no meu Photoshop, são os recentes, tá vendo? Você tem os salvos, né, que aqui eu não tenho nenhum salvo, porque eu não faço isso. Eu vou geralmente em print, para quando é para fazer alguns trabalhos específicos, e aí eu abro e geralmente uso um A3, tá? A não ser quando é para web, daí não precisa, mas como eu tô atualmente pensando em várias dimensões, em vários tipos de aplicações para cada uma das artes que eu faço, eu geralmente já faço no A3. Porque se eu faço no A3, é um tamanho suficiente para depois eu conseguir reduzir ele para poder fazer uma aplicação para web, que é menor, entendeu? E aí é legal você fazer já num tamanho agradável. Aqui tem as funções de DPI, que é a resolução, tá? Você pode modificar aqui em pixel, daí você vê como o pixel vai para bem alto assim, né? Daí inches, que são as polegadas, né? Daí você tem outras aqui, centímetros e milímetros, tá? Eu geralmente uso pixel, mas como aqui eles já vem no milímetro, tá? E aí você pode colocar a predisposição dele ou na vertical ou na horizontal, tá certo? Mais uma vez, fica a seu critério. Você tá vendo que esse desenho base aqui, que vai servir para o nosso treinamento aqui, né? Ele foi feito num A3 na vertical. Então faça do jeito que você quiser depois, pensando já numa possível impressão ou aplicação dessa arte que você estiver fazendo. Eu tenho alguns quadros aqui, como vocês já viram no fundo de alguns vídeos, né? Que eles foram impressos num A3. O que seria um A3? Um A3 é como se você pegasse duas folhas de ofício, dois A4, e juntasse um no outro. Você vai ver que eles vão ficar aí do tamanho de um A3. Tá certo? Beleza, dadas essas informações para vocês, já ensinei a abrir um arquivo, aí sempre salve o arquivo, então para você salvar você clica aqui, Save As, né? E aí você salva em PSD. É importante que você salve em PSD, porque senão você vai salvar, tá vendo aqui tem algumas informações, eu sempre deixo assim, não sei qual motivo, né? Salve sempre em PSD. Se você salvar em outros, você não vai conseguir alterar, tá? Salvo alguns aqui, mas eu estou falando especificamente do PSD.
E alguns softwares que também trabalham com edição de imagens, como MadBang, Autodesk Sketch Pro, tem o Krita, eles também trabalham e conseguem abrir o PSD. O que acontece é que às vezes o PSD não consegue, ou melhor, alguns softwares criam, por exemplo, MadBang, tem lá o ponto dele, né, ponto M não sei o que, você não vai conseguir abrir no Photoshop. Lá dentro da própria ferramenta, você consegue fazer essa exportação em PSD, para você ver como que o PSD é gigante, né? Então tá bom. Feito isso, salvou o seu arquivo, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as camadas, que está bem abaixo aqui da minha câmera, tá? A gente não vai falar sobre essas partes aqui onde vocês estão vendo passando o mouse, que são as cores, tá? Porque aqui são as que eu mais uso, vocês estão vendo aqui as minhas cores, são as cores que eu mais uso. Tem outras cores aqui também, são bem específicas, eu não vou falar sobre isso, a gente vai trabalhar muito sobre isso daqui, que é a matiz. Mas eu vou falar mais isso, não sei se é nesse vídeo ou se é no próximo, a gente pretende fazer uns 4 vídeos dentro desse curso de Pintura Digital Express. Então, espere um conteúdo denso, espere um conteúdo muito bom, né? Mas ele ainda não é o suficiente para você fazer tudo aquilo que você deseja. A gente vai falar mais sobre no nosso intensivão de pintura digital, tá bom? Mas aqui vai dar uma boa base para você chegar lá já tendo alguns conhecimentos. Beleza, então a gente vai falar agora sobre as layers. Como eu disse, eu vou entrar ali para a gente não tapar as outras coisas. Layers, o que vem a ser layers? São folhas, tá? Então são folhas, layers traduzindo são camadas, você vai ver isso no seu, são camadas. Né? Você está vendo que aqui tem uma camada de background, que é na camada base, você está vendo que está tudo branco aqui, e eu posso tirar essa camada toda branca se eu se eu criar uma nova, tá vendo? Aqui eu já consigo tirar algumas coisas que ele faz uma alteração, né? E aí eu posso desfazer ela. Tá vendo esse quadriculado? Eles chamam de alfa, tá? Que basicamente é o nada, é o vazio. Sabe aquelas imagens onde tem um fundo transparente? Então é isso daqui, tá? Você pode criar uma imagem transparente. Se eu chegar aqui agora, pintar nessa layer de cima, né? Eu posso pintar aqui. Você vai ver que só tem esse rabisco depois de um arquivo que eu criar, que é .png. Eu venho aqui em File, Save As, Save on Computer, e aqui eu vou colocar em PNG. Tá vendo? Essa opção aqui embaixo. Beleza? Dito isso, só para vocês entenderem com relação a essas camadas, eu posso excluir essa camada do background, eu posso sobrepor essa camada do background depois, criar uma nova em cima e por aí vai. Aqui do lado direito você pode criar a sua nova camada, aqui com esse maisinho, ou você pode vir aqui em, deixa eu ver, Layers, aqui, e o New, daí Layers, daí eu tenho um monte de outras coisas aqui que você pode criar, tá? Mas eu geralmente uso isso daqui, ou o atalho do teclado chamado Ctrl+Shift+N, tá? Ctrl+Shift+N vai te ajudar a criar um novo atalho. Ctrl+Shift+N, ele vem e aparece essa nova caixa de perguntas aqui. Como você quer criar ela, você pode criar, né, ela vai aparecer meio vermelha, mas não é dentro da camada, é só para você se organizar, como você pode ver aqui. Aí, ó, criei, ela já vai ficar meio vermelha aqui do lado, só uma questão de organização, tá? Vou apagar, sumiu, Ctrl+Shift+N, abro uma nova, tá certo? Se caso eu quiser pegar algo errado que eu fiz, por exemplo, eu apaguei uma layer que eu não deveria. Eu venho aqui em Windows e vou procurar aqui em Windows, quer dizer, em janelas, né? E vou procurar aqui uma que diga que é History, aqui ó, esse daqui. Aqui o meu já está configurado para cá. Geralmente você tem em torno de 20 a 30 stories, que é quando você vai dar Ctrl Z para voltar o suficiente, tá vendo? Então eu posso voltar aqui quantas vezes eu quiser, tá vendo? E ele vai voltando, tá tudo aqui. Se eu quiser aumentar isso, eu venho em editar, eu venho em Preferences, ok? Edit, Preferences, editar, preferências, e depois eu venho aqui em Performance. Ok? Vai abrir uma nova camada aqui, que é isso daqui. Aqui é muito importante algumas configurações. E aqui é que você vai colocar o seu histórico de estado. Tá? O meu tem 50, né? Geralmente já vem com uns 20 aqui, geralmente tá por aqui. Eu geralmente deixo 50, e às vezes eu nem uso tudo isso. Mas às vezes dá jeito pra caramba, tá? Então, pode configurar aí mediante, é claro, aquilo que você estiver precisando. Você pode fechar aqui, você pode reconfigurar, você está vendo que está aqui, tem um monte ali do lado da minha câmera, vocês vão ter um monte de novas ferramentas aqui, a gente vai falar sobre algumas depois. Aqui embaixo, a gente está vendo agora, lá embaixo, né? A gente está vendo aqui onde a gente criou uma nova camada, onde a gente pode agrupar camadas, sei lá, vou criar um personagem só, vai estar nesse grupo de camadas. Vou criar um outro personagem, ou quero agrupar somente a parte do cabelo, a gente vai ver mais isso depois.
Aqui é para a gente trabalhar com algumas coisas de ajustes nas layers, então a gente tem diferentes tipos de ajustes. Aqui é para criar máscara, depois eu também vou falar sobre isso. Eu quase não uso isso daqui, tá? Aprendi a mexer recentemente, então eu tenho outras formas de fazer a mesma coisa, dá para fazer igual, tá bom? E aqui também são algumas funções para você fazer algumas opções de ajuste. Você também tem essa ferramenta aqui, que é de propriedade. Você tem essa daqui, que são de ajustes. Se você passar o mouse, ela vai te dizer o que é cada uma. Tá vendo? Hue, Saturation, aqui você tem o Color Balance, aqui você tem o Black and White, aqui você tem o Photo Filter, Channel Mixers. Então você tem todas, passa o mouse sempre. Cada ferramenta vai ter uma pré-explicação aqui no Photoshop, nesse novo, que antigamente não tinha. Por exemplo, eu vou passar aqui o mouse, ó, em cima dessa ferramenta aqui, ele vai me dizer o que a ferramenta faz. Geralmente ela faz isso. Faz tempo que eu não estou com isso, não. Ela vai me falar o que a ferramenta faz. No caso aqui é apagar, tá vendo? Aqui é um gradiente, aqui é para fazer alguma coisa. Então, se você ficar com alguma dúvida específica, passa o mousezinho e espera um pouquinho que ela vai aparecer essa função para você, dizendo o que essa ferramenta faz. É muito intuitivo e o próprio Photoshop está trazendo essa parte intuitiva para te ajudar a superar alguns limites que você possa ter nesse momento. Lembrando que esses limites é apenas a ignorância nossa de não conhecer certas ferramentas. Digita a ferramenta no YouTube, você vai encontrar. Seja muito autodidata, é muito importante. A boa parte das coisas que eu vou falar aqui vai surgir mais dúvidas ainda dentro da sua cabeça. Então, você precisa buscar, tá certo? Você precisa querer, você precisa ser curioso o suficiente para adquirir mais conhecimento, ok? Então, beleza, já falei sobre as layers, agora como elas funcionam. As layers são assim, eu vou mostrar aqui, bem simples, bem mastigadinho aqui para vocês. Isso é uma layer, ou seja, é uma folha. Imagina que seja a sua folha A4 aqui. Né? Eu vou colocar uma folha A4 onde você fez um desenho. Quando você for criando novas camadas, ela respeita uma hierarquia de camadas. Quando elas estão por baixo, elas vão ficar sobrepostas pelas que estão chegando por cima. A não ser que você aplique nelas o que a gente chama de blending mode, que a gente chama de blending, que é uma opção de camada. Por exemplo, eu vou fazer isso daqui, vou pintá-la toda aqui de vermelho, aqui assim, ó. Fazer um borrão aqui de vermelho, certo? Vou fazer um borrão, beleza? Fiz um borrão aqui. E agora eu vou criar uma nova camada, né? Baseado naquilo que a gente acabou de falar sobre hierarquia, com uma outra tonalidade. Tá vendo que o roxo sobrepôs aquele rosa que estava ali embaixo. Beleza? Aquele vermelho meio, parece scarlet, né? Então, ele sobrepôs. Só que, se eu fizer algumas modificações aqui na camada, ela não vai respeitar totalmente essa hierarquia, porque eu estou pedindo para ela fazer certas funções. Então, a gente tem o Multiply, que é aquela que multiplica. Ela vai pegar uma camada junto com a outra e vai fazer uma junção de pixels ali, né, de informação, de bitmap, de imagem, literalmente, para chegar nesse resultado aqui. Você tem outras funções, onde deixa mais claro, outro dando mais escuro. Você tem a do Color, que quando você pintar alguma coisa, vocês vão ver mais isso mais pra frente. Você tem a saturação, né? A saturação ela vai mexer literalmente na parte saturada. Eu vou falar o que é saturação depois também para ajudar vocês, tá certo? Então você tem aqui a parte, ó, vou fazer aqui com esse preto e vou colocar aqui saturation para vocês verem o que aconteceu. Ele basicamente tirou a cor daquele rosa que está embaixo, tá? Se você ver, ele não tem essa tonalidade e ele ficou com essa tonalidade. Ele tirou a cor, tá? E você pode também colocar a cor, aumentar a luminosidade, por aí vai, tá? Então, só para deixar claro mais uma vez, aqui as layers respeitam uma hierarquia, só que essa mesma hierarquia ela pode ser subjugada pela opção de camada que você criar depois, tá? Mas mesmo assim, ela ainda respeita essa hierarquia principal lá em cima, tá certo? Então, beleza. Outras ferramentas que eu geralmente uso aqui no Photoshop, já expliquei um pouco das camadas, né? A gente vai ver mais sobre isso ao longo desse treinamento aqui para vocês. Outras ferramentas que eu geralmente uso são o laço, tá? O laço para mim é muito importante, que eu estou sempre fazendo seleções nele e vou sempre modificando, tá? Quando você faz o laço, você fechou isso, ele mesmo já deixa você controlar, né? Após você fazer o laço. Eu gosto do laço porque ele te dá muito mais controle sobre aquilo que você está fazendo, né? Só que você passar com o botão direito, você vai ver outras opções de laço aqui, como esse aqui, e como o
Magic Hand, que ele vai te fazer algo muito específico. Esse Magic Hand é para você fazer uma seleção mais abrangente. A gente vai ver mais sobre isso depois, tá? Depois eu uso o Brush. O Brush é extremamente importante aqui dentro do Photoshop. É com ele que nós desenhamos, tá? É com ele que nós deixamos nossa arte do jeito que ela é. É aqui que eu faço todo o meu trabalho de fazer o desenho em si, tá? Então é o brush que trabalha. A gente tem outros tipos de brushes, vocês vão ver isso ao longo do tempo. Eu ainda não tenho certeza se a gente vai colocar aqui no curso de Pintura Digital Express ou se vai para o intensivão alguns brushes que eu vou deixar disponível para vocês de forma gratuita. Acredito que vai ser no intensivão, mas fiquem de olho, tá certo? Beleza, e aí depois do pincel, né, que eu estou pintando, a gente também usa muita borracha. O pincel, o atalho é B, o laço, o atalho é o L, tá? No caso, deixa eu voltar o meu laço básico, o atalho é o L, o B é o atalho do brush e o E é o atalho da borracha. A borracha apaga, tá certo? Você vai ter algumas outras opções também, da mesma maneira que o brush, que ela vai apagar de formas diferentes, tá? E isso também é bom que a gente tenha essa noção. Então, a gente falei layers, brush, caneta, seleção. Eu estou olhando para ali porque é onde eu tenho minhas coisas já pré-programadas pelo nosso conteúdo. Então, seleção, tá? Borracha. E aí, uma outra ferramenta que eu tenho usado bastante, que é uma ferramenta de mescla, tá? Eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, né? Aqui e aqui. Eu vou até usar essa daqui. Eu vou pegar aqui, ó. Duas ferramentas, essa, vou pegar aqui, mas atenção, é muito importante que você tenha noção disso daqui que eu vou fazer agora, tá? As duas estão na mesma camada, tá? E aí eu vou usar essa ferramenta aqui que eles chamam de Smudge, tá? O Smudge, ele vai literalmente arrastar um pixel para o outro. Se vocês já tiveram algumas aulas sobre esse tipo de coisa aqui, no meu canal, provavelmente eu já mostrei, para você passar o dedo em cima, você vai passar o dedo em cima dela. Isso vai te ajudar a conseguir um bom resultado naquilo que você estiver fazendo. Eu não sei porque ele agora está bugando aqui para mim. Peraí. Ah, tá. Ele está passando agora, por causa de algum delay que eu não sei explicar o porquê. Ele passou agora, tá vendo? Eu já tinha passado, né? Aí ele deu uma travadinha agora, porque eu acho que tá muito grande esse arquivo, basicamente é isso. Deixa eu abrir um novo arquivo agora menor, né? Eu vou abrir um arquivo menor, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um brush normal, certo? O rosa, o verde, e agora eu vou usar o smudge, e eu vou conseguir passar sem dar uma lagada aqui na transmissão, tá vendo? Então ele vai sempre fazer uma mescla de um com o outro, sempre fazendo isso daqui. E para vocês terem uma noção, isso ajuda para você fazer algumas mesclas específicas, tá vendo? Então, sempre que você estiver fazendo isso, o próprio brush, esse daqui específico, ele vai pegar uma tonalidade com a outra e vai tentar mesclar o máximo possível, entendeu? Eu estou pegando essa, mas eu posso pegar uma tonalidade de pele que vai fazer muito mais sentido, ó. Pego aqui essa tonalidade, pego essa tonalidade um pouquinho mais escura, e aí eu quero fazer uma mescla para fazer um degradê interessante, tá vendo? Então, essa própria ferramenta, ela vai me ajudar a chegar o mais próximo possível disso daqui, tá? Então, tentem sempre fuçar um pouquinho na ferramenta, tentem sempre ver o que a ferramenta faz, tá? Tem outras ferramentas também de mescla aqui, como essa daqui do Brush, que ela pega uma do lado da outra, que é essa daqui, Mixer, ó. Ela vai pegar uma do lado da outra e vai pegar e vai fazer uma mistura de uma para outra, tá vendo? Então ela cria, às vezes, uma ferramenta de mistura muito legal. Você vai precisar testar qual ferramenta utilizar, tá? Então eu mostrei algumas ferramentas para vocês, falei do dedinho, falei dessa outra ferramenta de mixer aqui. Então é sempre bom que você busque. Tem outras, um monte de ferramentas aqui. Só que aqui a gente já deu 19 minutos só falando de ferramentas e conceitos, tá certo? Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre iluminação, né? Fontes de luz e sombra e referências, tá? Quero falar também sobre line art e quero falar sobre blocagem. Para isso, eu criei esse desenho aqui, tá? E aí eu não vou dar conceitos de desenho para vocês, tá? Mas só para mostrar que isso daqui depois vai ficar disponível dentro do nosso Telegram. Para quem não sabe o que é o nosso Telegram,
é um canal de conteúdo que depois vai ficar disponível para vocês aí, para vocês entrarem e terem acesso a isso. Aqui embaixo agora nas layers vai aparecer para vocês, ó, tá vendo? Esse aqui, se você tiver na TV, se tiver no computador, pega o seu celular, escaneia isso daqui que vocês vão direto para o nosso grupo no Telegram. Só escanear com o seu celular que vai funcionar. Então, basicamente, esse daqui foi o meu sketch, tá? O meu sketch está aqui, foi feito assim. Aí a gente fez alguns testes e eu acabei fazendo a blocagem. Vitor, o que raio é blocagem? Me explica direito isso daqui. Eu até cometi um erro aqui ao longo desse line art, que é esse line art aqui, que é sempre bom passar para vocês. Tá vendo que ele está todo no branco? Eu cometi um erro de não deixar ele disponível em uma layer separada, com um fundo transparente, como está isso daqui. Isso aqui está no fundo transparente, então é muito mais fácil de trabalhar. Mas não significa que se você se enganar de alguma maneira, né, por exemplo, como eu me enganei nessa arte aqui, ó, né, eu me enganei. Ela está aqui, ó, certo? Acabei me enganando, ela ficou desse jeito aqui e ficou tudo na mesma camada. Ela está em branco em volta, tá vendo? É branco, não é transparente. Por mais que eu tire ali o branco, ó, ela está branca. A gente tem algumas funções no Photoshop que permitem a gente mesmo, imagina, desenhando no papel, a gente consegue passar essa imagem com a linha perfeitinha para o Photoshop e fazer uma colorização depois. Que é, vem aqui e coloca em Multiply, né? Daí vai aparecer as tonalidades que eu coloquei embaixo disso daqui, tá certo? E aí você vai ver tudo isso daqui. E agora que entra a parte de valores, de luz e sombra, entender um pouquinho sobre isso para que a gente possa ir mais para frente nas próximas aulas. Agora prestem muita atenção, eu vou mostrar um pouquinho do processo só de desenho, tá? Essa daqui foram as meninas que eu escolhi para inspirar para essa arte que vocês acabaram de ver, tá certo? Então eu olhei em posição de luz, eu olhei em posição de sombra, mas não vou trabalhar com isso agora. Eu quero trabalhar somente com os formatos. O formato do nariz, o formato da boca, o jeito que elas fazem o sorriso, como que as partes se assemelham, como elas são diferentes também ao mesmo tempo, e como eu posso juntar uma informação com a outra, tá? Então, pegar muita referência fotográfica te ajuda a ter mais, como eu posso dizer, mais repertório de imagem para que você possa fazer futuramente, não agora, futuramente, sem utilizar fotografia. Né? Ah, Vitor, mas se eu vou estar sempre usando fotografia? Não, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais da fotografia. Mas para isso você tem que usar muito agora, para ter boas referências mentais para que você possa utilizar isso. Então, isso é um exemplo do que eu faço aqui. E eu deixo essas mesmas imagens para que eu possa entender a luz e a sombra. Como eu posso ver aqui, tá vendo? Essa daqui, você vê claramente que ela tem uma sombra mais para esse lado aqui e que aqui está a luz. Entende? Aqui a gente tem uma luz aqui, ó, tá vendo? A gente tem sombra aqui, mas a gente tem uma luz aqui, né? A gente tem uma luz aqui, ó, tá vendo? E a gente tem sombra aqui. Então é sempre bom você tentar visualizar essas características para que você não erre depois. Então, mantenham as suas referências e busquem mais referências, tá? Mas agora o que eu quero falar é sobre valores de luz e sombra. Valores, tá? Os valores, eu vou mostrar mais para vocês. Cada cor, cada coisa que você for fazer, elas possuem valores. Eu vou tirar agora minha foto daqui, eu vou mandar ela aqui para baixo. E vou tirar agora o grupo do Telegram daqui. Assim, pronto. Aqui em cima, vocês vão ver que tem valores aqui em cima. Tem a nosso matiz aqui no lado direito, eu vou falar mais sobre isso depois. E aqui nós temos as cores, tá? Vamos supor que essa cor é a mais forte de todas, tá certo? Essa é a mais forte de todas. Só que se eu aplico aqui uma ferramenta que a gente chama de Saturation, ó, eu vou colocar aqui, eu vou jogar um preto em cima e eu vou colocar saturação. Você viu que aquela cor, que era vermelha, ela possui esse valor aqui. Esse valor específico, tá? Então, ela, por mais que seja vermelha, tá? Ela possui aquele valor. E o que é interessante é que cada objeto, e o objeto pode ser a minha pele, o objeto pode ser meu óculos, o objeto pode ser o meu cabelo, o objeto pode ser minha camisa, aqui nesse exemplo, tá? Então, cada objeto possui um valor específico. Então, cada objeto possui diferentes tipos de valores. Vamos dar um exemplo. Tá vendo aqui das meninas? Eu vou fazer uma máscara aqui e vou colocar de novo a tinta preta em cima. Essa tinta preta vai tirar toda a saturação da fotografia das meninas. Se vocês repararem nas fotografias delas, vocês vão ver que você tem alguns valores mais fortes e os valores mais fracos. Mas são valores, todos eles são cinza ali, tá certo? Então, se a gente for aqui, eu tenho um filtro aqui muito legal. O Photoshop tem esse filtro aqui muito legal,
que eu vou mostrar para vocês. Vou abrir, vai abrir isso para ali, eu acho. Não abriu aqui, legal. Ah, ele tá mexendo no coisa. Eu quero mexer aqui, Filter Gallery. E aqui a gente vai ver um pouquinho disso, se ele me deixar. As meninas estão bem grandes, eu vou diminuir aqui o tamanho delas. Isso, é isso que eu queria. E agora, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, eu vou modificar aqui o tipo de valores delas, tá vendo? Tá vendo que aqui, se a gente diminuir o número de valores, tá vendo aqui, ó, ali em cima vocês vão vendo os levels. Conforme eu for diminuindo o valor, vocês ainda conseguem enxergar algumas coisas nelas. Você consegue enxergar que ali tem um rosto, consegue enxergar que tem cabelo, consegue enxergar que tem nariz, tem boca. Mesmo com pouquíssimas informações, vocês conseguem enxergar essas características, tá vendo? Ó, tem poucos valores. Aqui, se eu diminuo ainda a simplicidade da linha, aumento a simplicidade, diminuo, né? Se eu aumento aqui, ela vai ficar bem quadriculada, tá vendo? Ó. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para a gente ver até onde a gente consegue visualizar uma figura. Aqui no 6 ainda conseguimos ver. E nós temos 3 diferentes tipos de volume aqui, né? Que a gente vê aqui. Aqui a gente é muito difícil, mas ainda dá para ver aqui nessa silhueta alguma coisa. Então, ó, 3, né? A gente já consegue 2, a gente já consegue 2. Vitor, 2? Sim. Dependendo do objeto, nós conseguimos ver somente com alguns valores, com 2 valores na realidade, o que é aquele objeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Bem claro sobre isso. Vou pegar aqui isso aqui, né? Vou usar um cinza aqui, um valor base, tá? Vou usar isso daqui só para vocês enxergarem o que eu quero dizer sobre valores, para que vocês verem o quanto os valores influenciam a gente de tá conseguindo enxergar o quanto de profundidade esses valores podem agregar ou tirar, né, dos nossos desenhos, certo? Lembrando, não é errado usar poucos valores e não é errado usar muitos valores. Depende daquilo que você deseja, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, diminuir demais. Eu quero algo mais reto. Então, se eu quero algo reto, é mais fácil apagar de forma reta isso aqui. Então, ó, como vocês podem ver, eu estou fazendo aqui um retângulo, certo? Isso aqui está um retângulo, tá ok? Só que agora, eu quero fazer com que esse retângulo não pareça um retângulo, que ele ganhe dimensões, que ele ganhe profundidade. Então, eu vou usar somente um valor, você está vendo? Eu estava num valor, vou pegar aqui o conta-gotas, vou usar esse valor aqui e vou diminuir o valor dele. E vou aplicar somente aqui, assim, ó. E eu vou conseguir fazer uma coisa específica. Tá vendo que só assim eu consegui já transformar isso num cubo, né? Eu posso até diminuir mais para transformar esse cubo assim, ó, visto mais de frente. Tá vendo? Isso aqui já me dá uma dimensão para esse objeto. Eu já consigo enxergar com 2 valores que isso aqui tem 2 dimensões, 3 dimensões, entende? Eu já consigo visualizar que isso daqui não é apenas um retângulo, que isso aqui já me parece um quadrado, entende? Apenas com 2 valores, né? E agora, sobre valores, eu vou mostrar para vocês, como eu mostrei aqui, que o vermelho tem um valor específico de luz e som, de preto e branco, né? Então, se a gente pegar aqui esses valores, vamos começar com o preto. Certo? Vou começar aqui, ó. A gente tem essa tonalidade, aqui a gente tem essa tonalidade, aqui a gente tem essa tonalidade, e aqui a gente tem essa tonalidade. E a gente vai descobrindo quantos valores tem nessa escala de luz e sombra, no caso, né? De claro e escuro. E isso daqui é que vai fazer a gente ter uma noção muito maior, né, de escala na hora que a gente estiver fazendo o nosso desenho. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 escalas aqui, tá? Então é uma escala legal para a gente ter uma noção. Essa é uma escala básica entre luz e sombra, tá certo? Não tem a ver com cor, não tem a ver com nada disso. Depois, se eu quiser, supostamente, colocar uma cor aqui, vocês vão ver que essa... Eu vou colocar aqui nessa camada, opção de camada, aqui em cima do meu mouse, ó, vocês vão ver que eu tenho uma opção de camada, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco Color. Em vez de saturação, eu coloco Color, que agora eu quero colorir isso daqui. Então eu vou pegar aquele mesmo vermelhão lá que estava lá em cima e vou jogar aqui em cima. Eu vou pegar ele aqui e vou jogar.
olha como é interessante como essa escala de valores ela se aplica em alguma tonalidade específica, tá? Essa tonalidade específica ela funciona para qualquer cor, porque esses são os valores, tá? Por isso que a gente tem muito essa técnica chamada de grayscale, que é uma escala de cinza, tá? Como vocês estavam vendo aqui no desenho que eu estava fazendo, né? Ela já está tendo aqui uma escala de cinza. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, tira. Falei para tirar. Aqui, ó. Você está vendo que ela já tem uma escala de cinza. Aqui primeiro só tem ali os nossos valores, os nossos objetos. Cada objeto tem ali o seu devido valor que eu já deixei. Só que eu preciso agora acrescentar a volumetria disso daqui. E é o que eu já estava fazendo, que a gente vai fazer na próxima aula, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso daqui, tá? Então, tá vendo como a gente, na próxima aula, já vai começar a trabalhar essa luz e sombra. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão acrescentando sombra para que isso depois, futuramente, sequer precise de linhas, tá vendo? Você pode trabalhar com linhas, tá tudo bem, eu trabalho com linhas, eu estou fazendo esse conteúdo só para mostrar sobre pintura e não sobre desenho. E você consegue pintar isso aqui. Se alguém fizer um desenho para você, você vai conseguir pintar e chegar nesse nível ou maior, mediante ao seu nível de detalhamento, seu nível de volume que você estiver acrescentando no seu desenho. Tá certo? Espero que até aqui tenha dado para entender um pouquinho dos conceitos de luz e sombra. Eu não falei sobre line art nessa aula, a gente vai falar numa próxima aula sobre line art e blocagem, que é isso que eu já estava fazendo aqui. Eu só estou trazendo alguns conteúdos para te ajudar. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre luz, a gente vai falar um pouquinho sobre sombra, né? Vitor, isso daqui não é luz e sombra? Não especificamente, a gente estava falando sobre volume, a gente estava falando sobre os valores desses volumes, valores. Por isso que a gente chama de volumetria, né? Que a gente precisa aplicar o volume para acrescentar, dar profundidade a alguma coisa. E essa escala aqui que vocês aprenderam agora, essa parte aqui onde você entende muito sobre esses valores, vai te ajudar muito a entender na próxima aula. Foi uma boa base para o que você tenha conseguido isso daqui. Bom, se você chegou até essa altura do vídeo aqui, se você gostou dessa primeira aula dentro desse nosso curso de Pintura Digital Express, por favor, deixa aí o seu joinha, escreve aqui nos comentários, até quem sabe na próxima aula ainda dê pra gente trazer um outro conteúdo que talvez ainda não tenha explicado aqui, mas espero os próximos conteúdos, tá certo? Mais uma vez, o convite fica feito para você entrar no nosso intensivão de pintura digital. Importante que você se cadastre, tem link na descrição aqui para você fazer parte desse intensivão. De 22 a 25 de fevereiro, às 20 horas da noite, horário de Brasília. Para quem mora em Portugal, às 23 horas da noite. Mais uma vez, deixa o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí e eu quero te ajudar bastante. Se você aqui está começando agora, não entende nada desse desenho, tem os nossos outros conteúdos aqui no canal e tem também nos nossos outros canais. Tudo aqui na descrição, tá certo? Bom, até mais, a gente se vê no próximo vídeo quando a gente continua esse curso aqui. Um abraço para vocês.